Bem, pessoal, retomando aqui a parte de custos, tentar ser mais objetiva. Esse aqui é um print de um software, né? Uma possibilidade. É sempre mais prático pagar para ter um sistema que organiza os custos, né? Então, eu vou mostrar a planilha de Excel, que vocês têm que ter uma noção, e se puderem, tenham algum sistema, tá? Então, a gente tem receitas, as receitas advêm num exemplo, né, de pecuária nessa fazenda, de agricultura, e receitas financeiras. Lembram que eu comentei? Se você tiver um recebimento alto, enfim, qualquer recebimento, é importante que você aplique esse dinheiro, não deixe ele parado até que você utilize. Então, eventualmente, você vai ter alguns ganhos em torno disso. Então, você separa, no caso, pecuária, leite e animais, as receitas, e 2.2 da agricultura, nessa fazenda tem grãos, forragens armazenadas, e 3 receitas financeiras. Em despesas, aí vai ter insumo na agricultura, operacionais, administrativo. Aqui é a forma como esse software organiza os dados, tá? Rateio de hora homem, é aquilo que eu estava comentando antes. Você vai ter que dimensionar quantas horas os trabalhadores usam para cada setor. É muito comum que você tenha um trabalhador que trabalhe em vários sistemas. Então, é um pouco arbitrário, mas você pode fazer isso. Hora máquina, a mesma coisa, eu já comentei. E aí, a gente tem um métodozinho que chama curva ABC. Vou tentar aumentar aqui para ver se fica melhor para vocês lerem, porque como é um print, a curva ABC só um segundo, viu, gente? Porque ver se ficou melhor, vou tentar aumentar ainda mais. Ele é baseado no que a gente chama na administração de princípio de Pareto. O princípio de Pareto, deixa eu fazer, pronto, é um princípio muito interessante que diz o seguinte, que a curva ABC é um gráfico, né? Vamos lá. Então, ele é baseado no princípio de Pareto, que diz que 80% das consequências vem de 20% das causas. Que isso quer dizer? Vamos esquecer o texto aqui, vamos prestar atenção. Normalmente, vamos colocar aqui, 20% dos meus clientes representam 80% das minhas receitas. Porque 20% compram muito, os demais compram menos e representam pouco. 20% dos meus itens de custos representam 80% dos custos. Isso costuma funcionar muito bem. Então, na verdade, é uma forma de organizar as coisas para dar atenção ao que de fato merece mais atenção. Isso é muito importante. Eu listo os itens de custo. A gente está aqui no COI, principalmente para analisar custo operacional efetivo, os reais desembolsos. Então, vamos lá, eu tenho concentrado, parafuso, energia, água, uma torneira, uma fita crepe, não sei o que, uma lista imensa de itens. Só que eu não tenho tempo para dar conta de tudo isso, de parar para analisar. Então, eu tenho que classificar em ordem de importância e, de preferência, colocar a proporção, o percentual, né? Como é que eu sei o percentual? Eu pego o valor daquele item e divido pelo total. Eu sei quantos por cento ele representa. Então, eu faço a divisão, coloco o percentual de cada um. Peço para classificar do maior para o menor. Então, eu vejo quais são os 20% dos itens. E depois eu comparo com o valor que eles implicam, que vocês vão ver que normalmente bate. É muito interessante esse critério da administração. Então, vamos lá. O que é a curva ABC? É um gráfico que identifica os gastos mais significativos dentro do sistema de produção. Os esforços na redução de custos devem ser focados nesses itens. Claro que a gente tem que tentar comprar tudo a um preço bom e tudo mais, mas, sobretudo, os itens de maior representatividade, a gente tem que negociar. Nós vamos falar sobre como fazer com esses itens da curva A, tá? Então, a curva A representa itens que compõem até 80% dos gastos. A curva B
itens que compõem 15% e a curva C tem um errinho de digitação aqui, aqueles que participam em 5% dos gastos. O princípio de Pareto é uma lei da administração, diz que 80% das consequências advém de 20% das causas. Traduzindo para custo de produção, 20% dos itens de custo são responsáveis, 20% dos itens, a lista de itens, são responsáveis por 80% do valor, do gasto, ok? Então, um número relativamente pequeno de itens implica num volume. Por exemplo, soja, concentrado proteico, é um item só e ele costuma representar muito em termos de valor, porque ele é muito caro. Então, ele mais ou menos sinaliza isso, deixa mais em evidência quais são esses itens, tá? Então, para construir uma curva ABC, é preciso classificar um plano de contas em ordem decrescente, do maior para o menor, e dividir cada item pelo total de gastos da fazenda, achar a proporção, quantos porcentos. A intenção é identificar os itens que mais têm impacto na fazenda e que serão aqueles sob mais controles. A gente vai falar compras estratégicas, otimização. Não é para abrir mão das partes B e C, apenas será despendida menos energia, tá? Aqui também eu vou deixar grande. Esse é um exemplo de uma curva ABC, um gráfico. A gente põe graficamente para... De novo, vocês lembram? Para mostrar para um fazendeiro, é muito melhor você mostrar um gráfico desse, às vezes, em geral, vamos dizer assim, do que uma tabela. Então, veja, os itens da curva A são, nessa fazenda aqui, concentrado proteico, forragem, concentrado energético, pessoal, minerais e aditivos, administração, enfim, esses itens aqui somados, eles representam 80% do dinheiro gasto nessa fazenda. E assim sucessivamente. Então, fica mais visual. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser bom em gerenciar esses itens. Às vezes a gente pensa assim, não, eu sou veterinário, meu papel é melhorar a reprodução. Ou eu sou agrônomo, eu vou fazer o milho produzir muito. Não, é só isso. Vocês, inclusive, não adianta, por exemplo, eu faço a melhor dieta para um animal, mas eu compro caro o ingrediente da dieta. Não fez nada, porque aquela compra mal feita anula a eficiência que eu imprimi com o meu conhecimento técnico. Então, eu planto uma semente de milho ótima, faço análise de solo, eu corrijo as deficiências desse solo. Só que aí eu compro um calcário caro, eu compro um nitrogênio, sei lá, eu compro todo o fertilizante a um preço alto, aí meu milho vai sair caro, mesmo eu tendo sido muito cauteloso tecnicamente. Então, vocês têm que saber comprar direito, saber orçar, negociar, barganhar, diluir frete. Isso faz parte do pacote de ação de um bom profissional das agrárias, tá? E pouca gente fala sobre isso. Por isso, inventariar uma fazenda, custos também te dá uma noção, parâmetros, se você está comprando caro ou não. Quanto que eu comprei mês passado? Quanto que tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, ser eficaz em comprar é tão importante como ser competente em produzir. O processo produtivo pode estar perfeito, mas se não estiver gerando lucro, o propósito de negócio se perde. O valor investido em produtos ou serviços fará parte dos custos de produção, que obviamente devem ser menores do que o valor de venda do produto, tá? Então, existem 3 formas, estou achando um slide com baixa qualidade, não sei se é porque eu aumentei. Então, algumas dicas para comprar melhor, tá, gente? Serve para tudo. Se eu quero ganhar dinheiro, e principalmente se eu estou trabalhando com atividade, como feijão, leite, ovo, que são produtos muito baratos, eu tenho margens muito pequenas de ganho. Então, só vai me sobrar dinheiro se eu for muito bom no que eu faço. Por isso, muita gente fala, leite não dá dinheiro, feijão não dá dinheiro. De fato, é difícil ganhar dinheiro, mas é possível desde que eu seja muito competente, muito profissional. Então, vamos lá. Evitar compras de urgência. Esse exemplo está muito relacionado àquele caso que eu comentei sobre organização. Então,
acabou a ração. Não pode acabar a ração. Antes de acabar, eu já tenho que fazer um pedido e chegar. Porque se eu tiver que sair correndo para comprar um saco, eu vou comprar caro, porque eu não vou ter tempo de orçar, eu vou ter o custo do deslocamento, fazenda não é dentro da cidade. Normalmente tem um custo alto de tempo e de combustível. Então, essas compras de urgência em cima da hora, normalmente são muito ruins. Eu costumo dar um exemplo, às vezes a gente tá no Bonanza aqui, e aí você vê um funcionário de um restaurante uniformizado comprando coisas para aquele almoço. Então você vê, ó, teve um erro na análise de estoque ali e ele está comprando caro, porque normalmente o supermercado ele deve comprar com fornecedores que vendem mais barato em volume. Quando ele compra em pouca quantidade, ele vai comprar naquele vendedor final ali que o preço é maior, né? Então, compras de urgência, você tem pouco poder de negociação e você tem um custo alto de resolver isso, tá? Realizar cotações. Eu não vou ficar rodando de carro para cotar um parafuso, né? Por isso a gente fez a curva ABC. Mas se eu estou falando de um item que impacta muito o meu plano de contas, que envolve muito dinheiro no resultado, esse sim, eu vou ligar para, no mínimo, 3 empresas para orçar quanto está. E às vezes, quando eu já tenho uma cotação inferior, mais barata, eu já tenho um poder para negociar com o próximo. Olha, eu já consegui a soja a 100. Se você fizer esse preço, eu compro de você, porque é aqui mais perto, porque eu já sempre compro. Enfim, negociar. Gente, negociar é uma das principais características. Vocês têm que aprender a negociar coisas, inclusive negociar o serviço que vocês oferecem, tá? Então, esse é um exercício que a gente tem que trabalhar, o convencimento, a persuasão, a simpatia, a forma de mostrar que você está interessado e que se a pessoa ceder um pouquinho, você vai fechar negócio com ela. Então, a cotação é fundamental. Verificar histórico de preço. Então, se eu tenho um plano de contas, eu vejo por quanto eu comprei da última vez, porque eu já tenho uma informação importante para saber se está muito ou pouco. Analisar o fluxo de caixa para avaliar a capacidade de pagamento. Lembram que eu comentei no último vídeo? Minha negociação entre prazo ou desconto no pagamento à vista é baseado em como está o caixa da minha empresa, hoje e daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias. Essa negociação tem que ser racional, não passional. Eu gosto de prazo, eu gosto de dividir. Não, eu tenho dinheiro agora, eu pago agora com o máximo de desconto, tá? Então, antes de ir para campo, analisar o fluxo de caixa de maneira a não pagar juro. Concentrar compras. Então, também comentei sobre isso em linhas gerais, mas se eu vou comprar um caminhão de soja na época que a soja está mais barata, eu vou comprar com preço baixo e vou diluir o gasto com frete. Então, eu compro muito de uma vez. Isso é muito interessante, mas isso tem que ser feito com ressalvas, sobretudo da nossa capacidade de estocagem. Se eu não tenho um bom armazém, se eu não tenho um silo para guardar, eu tenho que me planejar para fazer um investimento para viabilizar isso, tá? Então, essa é uma questão, comprar em volume, saber guardar. E tem uma outra coisa, que é essa capacidade preditiva, né, de analisar como que os preços se dão ao longo do tempo. A gente tem uma noção da época mais barata, mas quanto mais a gente analisa, mais fácil é. Teve um período no GPGR que eu coloquei um aluno para auxiliar nisso, fazendo cotações mensais. Todo mês ele ligava para várias casas agropecuárias, em Garanhuns e em torno, para fazer as cotações. A ideia era ver qual estabelecimento vendia mais barato e qual período do ano a gente tinha os insumos principais para produção de leite mais baixa. Não foi muito para frente, o aluno era meio relapso, não deu certo, mas isso nas universidades que tem um curso de economia é muito comum você ter uma plataformazinha que vai colocando os padrões de preço. Isso auxiliaria muito os produtores na tomada de decisão, né? Então, se não tem uma plataforma dessa, nós temos que nos informar, tá?
Então, de novo, comprar insumos em épocas estratégicas, tanto em volume como no período ideal, eu já falei junto. Conhecer a possibilidade de uso de produtos substitutos. Isso é muito interessante, porque o que acontece? Fazendas maiores, em que essa estrutura de compras já está mais estruturada, organizada, departamentalizada, acontece assim, às vezes tem um agrônomo, ele recebe a análise de solo e ele decide, então, quais são os fertilizantes que vão ser aplicados. Só que a gente sabe que tem produtos que têm substitutos. Então, você sabe que, eu não vou falar em solo, vou falar... mas você sabe que como é que é? Pode não sei o que, substitui não sei o que. Só que, vão imaginar a situação. Você é o agrônomo, você passa uma lista de itens a serem comprados e tem um rapaz lá do escritório que faz as compras. Se ele não sabe quais são os substitutos, ele não sabe fazer a compra da melhor maneira. E por quê? Porque, no geral, essa substituição não é direta. Eu troco isso por isso. Tem proporções diferentes. Então, quando você vai passar para outro setor comprar, você tem que orientar essa pessoa. Se não for você tem que orientar. A mesma coisa para dieta. Se eu posso trocar o caroço de algodão pela soja, vale a pena? Não sei, depende de quanto tá agora, porque a proporção de proteína é muito menor. Então, veja, eu tenho que saber o que substitui, em que proporção, para colocar e ver o que está valendo a pena naquele momento. Uma outra coisa, gente, que também não é tratada, mas eu acho muito importante, é a gente lembrar que nós estamos numa sociedade corrupta. E essa corrupção não está só na política. É uma ilusão. A corrupção está, sobretudo, na sociedade e nas instituições privadas. É igual o serviço. O pessoal fala muito de serviço público é de baixa qualidade. Vai nas lojas de Garanhuns para você ver como que a gente é mal atendido. Então, a iniciativa privada também deixa muito a desejar, né? Eu gosto de vez em quando dar essas espizinhadas para todos nós refletirmos, né? Se a iniciativa privada é tão bom, olha como a telefonia no Brasil é ótima para você cancelar um plano ou resolver qualquer coisa. Mas, enfim, vamos lá. Por que eu estou dizendo isso nesse último item? Porque um dos setores mais corrompidos das empresas é o setor de compra, tá? É muito comum você entrar numa empresa e você molhar a mão do cara que compra. Ele só compra de quem convém a ele, de quem o beneficia pessoalmente. Ou seja, ao invés de comprar a ração mais barata, eu também calma aí também, né? Não é todo mundo, tá? Mas a fiscalização inibe isso, os critérios, tá? E de vez em quando checar aleatoriamente. Então, ao invés dele comprar aquela ração, tá? Com melhor custo-benefício, com qualidade e baixo preço, ele vai comprar daquele cara, gente boa, que paga uma viagem para ele para Porto de Galinhas, ou que dá o champanhe no fim do ano. Então, não subestimem esse problema, é um problema recorrente e a gente tem que controlar. Senão, a margem da gente já é pequena, ela termina de acabar aqui. Então, qual é o papel, né, do setor de compras ou de vocês que vão comprar? Obter mercadorias e serviços na quantidade certa, se vir faltando, se chegar ruim, enfim, tudo isso é um problema. Obter produtos com qualidade, um menor custo, garantir que a entrega seja feita de maneira correta, na data correta, e manter boas relações com fornecedores. Essa relação de parceria com o cliente, com o fornecedor, com todo mundo, ela é fundamental. Até quando você não compra, você não precisa cortar relações. Você pode ser muito gentil e falar, dessa vez eu vou resolver aqui, mas na próxima eu conto contigo. Porque se você tem um bom fornecedor, gente, inclusive a gente vai ver na análise de Porter, segurança no fornecimento de insumos principais é critério de competitividade. Eu consigo sobreviver no mercado se eu tenho um bom fornecedor. Se esse fornecedor fura comigo, ou se ele coloca uma faca no meu pescoço, querendo cobrar muito e eu só dependo dele, ele coloca em xeque a minha competitividade. Então, temos que ter um ótimo relacionamento, tá? Então, agora a gente vai falar de custos efetivamente. Eu vou dar um pause para não ficar tão cansativo novamente.